Começando mais um episódio do nosso Vai Que Pode. Hoje um dia muito especial. A gente está recebendo o André Luiz Machado. Ele é do SAMU e é também bombeiro civil. E a gente tem o prazer de bater esse papo com o André hoje. André, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ricardo. Agradeço pelo convite. Estamos aqui para defender o nosso grandioso trabalho pelo SAMU e também pelas defesas da sociedade, que é na urgência e emergência, né? Toda a história dentro da possibilidade de salvar vidas. André, como é que surgiu essa vontade aí de trabalhar com algo tão precioso que é cuidar das pessoas para você? Ricardo, eu acho que veio de berço, porque eu sempre amei trabalhar ajudando, né? E desde meus 13 anos, com minha mãe forçando o trabalho dela lá quando ela trabalhava na Goiás, e desde lá, um acidente que eu vi, eu corria lá para ver e às vezes acabava ajudando a sociedade. Essa foi uma grande busca que eu tive. E você é da cidade de Catalão mesmo? Não, Você é eu nascido sou aqui? nascido e criado em Catalão, em Goiânia, né? Sou de Goiânia, natural de Goiânia, nasci na Vila Nova, fui criado na Vila Redenção e por muitos anos morei em Campinas. E trabalhei em vários locais dentro de Goiânia, na saúde, nas farmácias e também na rede básica e privada de Goiânia. Existem muitas histórias, né, que as pessoas que trabalham com SAMU, que trabalham nesses atendimentos, elas têm. Você consegue destacar uma pra gente assim que chamou a sua atenção, André? Sim, Ricardo, tem muitas histórias dentro de Goiânia e a gente tem muitas. Às vezes a gente vai para um acidente, às vezes a gente vai para um atendimento clínico e a gente já vai com aquele feedback, né? Nossa, o que a gente vai encontrar lá? E eu tenho uma história de um parto que eu fiz na rua, né? E isso foi uma bandeira muito grande para mim, porque era uma moradora de rua e infelizmente ela ficava falando palavras que a gente não pode citar aqui. E aquele bebê lindo, cara, que ficou nos meus braços até chegar no materno infantil, saí salvo. Mas como é que foi feito? Você recebeu a ligação, você foi designado para aquela Nós, tarefa e chegando lá, aconteceu? nós fomos acionados pela nossa central, né, que nós é o médico regulador e a central faz o contato com a nossa unidade de suporte básico. Nessa época eu estava na base do Jardim Curitiba, e nós tínhamos uma base no Jardim Curitiba e eu fui designado até o Dergo. E essa senhora estava no meio da rua, numa praça, um vigilante lá do terminal do Dergo que acionou a gente já chegou lá com o neném no peito e ela falando todos aqueles palavrões, infelizmente, para aquela criança que estava do lado dela. E por incrível que pareça, Ricardo, a gente chegou com uma destreza muito grande, a gente assustou pela cena, a gente ficou naquele feedback todo. A gente até tentou acionar a USA, mas como a gente estava muito próximo do materno infantil, o médico autorizou, a gente enregulou até a unidade mais próxima, que era o materno infantil, onde essa criança foi recebida pelos médicos, pelas enfermeiras. Hoje a gente fica assim, até por muitos anos já aconteceu, o saber dessa criança, porque a gente não tem o contato depois do que ocorreu, né? A gente só tem o feedback na hora do atendimento e tudo isso é uma vitória pra gente. E quando você começou a trabalhar nas estradas, assim, como é que foi a emoção dos primeiros dias, você saindo, preparando tudo para poder fazer os atendimentos, sendo que naquela época, claro, era algo tudo muito novo para você? Cara, foi um aprendizado para a nossa equipe de Goiânia, foi um aprendizado para nós, técnicos de enfermagem. Nós somos capacitados dentro da esfera 2048, da portaria 2048, dentro do Corpo de Bombeiro de Goiânia. O nosso grupo, que foi um dos propulsores do SAMU de Goiás, eu acho que hoje tem tantos nomes aí que estão aí conhecidos, e foi um grupo que fez a história do APH em Goiânia dentro do SAMU, porque o SAMU no estado de Goiás começou por Goiânia e se tornou hoje a referência nacional e a referência do estado de Goiás. Isso é gratificante. E a gente não vai sair com medo, Ricardo, a gente vai sair com aquele feedback de fazer um bom atendimento. E a capacitação técnica, velho, que a gente teve, porque nós tivemos vários treinamentos, várias horas de pôr o joelho no chão, várias horas de fazer acontecer. Porque em certas situações que a gente chegava assustado.
porque a gente não está preparado para ver um acidente de trânsito, a gente não está preparado para ver, às vezes, no começo, uma pessoa com uma perna quebrada, mas a gente tem a destreza de fazer aquele trabalho bem feito, né? Então eu acho que é a lição que a gente dá para aqueles que querem começar a estudar e a capacitar para ser um samuzeiro de grande renome para a nossa sociedade. Em muitas profissões, André, tem que se trabalhar em equipe, e o trabalho em equipe é fundamental. E a sua, acredito que seja uma dessas profissões que a equipe é fundamental. Qual é o valor assim que você designa com relação à sua equipe, a preparação da equipe e um confiar no outro? Ricardo, isso é uma lição de vida, porque se a gente não ter um companheiro ali, o condutor socorrista do lado, que tem a sua plenitude de atendimento, a gente acaba fazendo erro. E graças a Deus eu sempre tive grandes companheiros, SAMU de Goiânia, SAMU de Catalão, hoje no SAMU de Arizona, e com toda destreza a gente tem que ter uma alça fechada, com todo o sentimento de fazer o melhor para aquela que precisa das nossas mãos. Porque a gente vai ali com 4 mãos, né? A minha, a do condutor, de veículo de emergência, então a gente tem que ter a destreza de atender bem. Senão a gente acaba pagando um preço que é a vida daquele que precisa, né? Essa movimentação também nas estradas tem muitos veículos pesados, né? Vocês também têm que tomar muito cuidado com relação a isso, porque um veículo pesado, às vezes, o motorista, o caminhoneiro, ele, pelo tamanho que é o bitrem, o caminhão, ele não percebe as coisas menores que estão ao seu redor e, às vezes, pode acontecer acidentes graves. Qual é o cuidado que vocês têm quando estão atendendo uma ocorrência ali? A marcação, os cones, a sinalização? Sim, a gente tem o primeiro processo de um atendimento, Ricardo, é sempre a autossegurança da equipe. Isso é o que passa dentro dos protocolos, né? É a segurança da equipe, a chegada na cena, a posicionamento do VTR, a equipe só desembarca quando a VTR está em local seguro e fazer toda a marcação. Aí a gente faz a marcação pelos condutores de veículos de emergência, que são os condutores de emergência, né? E nós já vai diretamente à vítima. Com a nossa descentralização que é dentro das ocorrências de alto impacto, muitas vezes a gente vai com apoio, ou a gente vai para o apoio do Corpo de Bombeiro e também das rodovias onde tem a privatização, né, que é as rodovias terceirizadas. E essa movimentação também, quando você diz essa questão das terceirizadas, a duplicação, a cobrança do pedágio, isso ajudou mais no trabalho de vocês com relação não só à segurança, mas também com relação a ter a tranquilidade para fazer o atendimento sabendo que está no lugar seguro? Ô, Ricardo, muitas vezes nas terceirizadas nós não somos nem acionados porque a equipe lá está capacitada para fazer o atendimento completo, né? Muitas vezes, quando é um acidente de múltiplas vítimas e com um impacto maior, aí é acionado o Corpo de Bombeiro e também é acionado, às vezes, a USA do SAMU, né? Onde está com a USA. E quando não tem a USA, vai ao USB. As rodovias privatizadas, elas têm esse benefício muito grande com seus socorristas, né? Que lá não são profissionais de saúde, são socorristas. Então, eles têm a sua destreza e seus treinamentos também, com os seus protocolos próprios, né? Então a gente não pode muito bem, às vezes, adentrar dentro do conhecimento deles, porque é um protocolo diferente e o nosso é dentro do protocolo 2048. Qual foi, assim, aquela ocorrência que você atendeu que mais te emocionou? Aquela que realmente você chegou no local e falou, nossa, que coisa ruim, que tragédia. Ô, Ricardo, lá em Goiânia eu tenho uma motociclista que estava com seu esposo, ela grávida de 7 meses, e na avenida perimetral, próximo ao cais do Cândido Moraes, uma situação muito chata. Um veículo adentrou a via sem prestar a sua competência de sinalização e veio a atropelar essa moto com as 2 vítimas. A senhora foi arremessada mais ou menos a uns 8 metros de distância e seu esposo caiu no asfalto. Nós, preocupados com ele, e quando a gente estava fazendo o atendimento dele, aí veio aquela noção, né? Ó, tem mais outra vítima.
E a gente foi atrás dessa outra vítima. Quando eu cheguei no local e vi a senhora, ela estava de bruços, grávida de 7 meses e aquele sangramento passivo na perna. Uma fratura exposta no seu membro direito na época. Então, assim, foi uma compreensão de trabalhar em grupo. O que a gente acionou? Nossa AUSA, nós acionamos mais uma USB para atendimento do motorista também do carro, que ele passou mal com a pressão alta. E essa senhora foi atendida por nós com toda a destreza, nós fizemos todos os protocolos possíveis para salvar a vida dela e também do bebê. O seu esposo estava com fraturas múltiplas também, nas pernas, nos braços. E foi uma certeza muito grande do dever cumprido, Ricardo, porque a gente adentrou com ela no Hugo, com ela viva, e o bebê também, quando a gente ficou sabendo, nasceu com toda gratidão de Deus de ele ter sido salvo. A gente não sabe se ele teve alguma sequela posterior, porque foi um acidente muito impacto, né? Mas infelizmente essa foi um dos acidentes que ficou marcado para mim. E essa movimentação toda nas estradas, a gente sabe que a região que você trabalha ali é uma região muito movimentada, uma das mais movimentadas do Brasil, e com isso o cuidado tem que ser redobrado, né? Você tem alguma história para contar para a gente assim com relação a algum motociclista que exagerou em velocidade? Porque infelizmente a maioria dos acidentes acontecem com motociclistas, às vezes trabalhando, ganhando o pão de cada dia, e acaba acontecendo coisa pior. Tem alguma história que você pode destacar para a gente? Nós temos aqui em Catalão, nós temos em Goiânia, em Orizona, uma cidade muito agregada, pequena, mas é uma cidade com um poder per capita razoável bem, a sociedade muito calorosa, muito afetiva, né? É a pessoa que te cumprimenta, mesmo tendo um pouco conhecido, com contato com a gente, mas tem um fator, a cidade tem seus acidentes de graves, tem acidentes de moto, tem acidente de bicicleta, então a gente sempre pega, infelizmente. E essa questão do delivery, né, que infelizmente é uma questão do trabalho, que a pessoa precisa trabalhar. Aqui em Catalão a gente tem muitos motoqueiros que infelizmente fazendo o delivery faz o grau. A gente já pegou vítimas aqui em Catalão que foi fazer um grau e infelizmente levou um tombo e teve suas sequelas, e essa situação é muito grave. Os motoqueiros, infelizmente, às vezes a gente fala assim, dentro do Código Brasileiro de Trânsito tem suas leis, mas eles preferem, às vezes, multiplicar o conhecimento e também o risco, né? Então a gente tenta minimizar o máximo possível quando acontece um acidente. Eu tenho uma história na rodovia 050, o ano retrasado, de um motoqueiro que vinha de Araguari para Catalão, onde ele teve a sua perna amputada. A gente não foi nessa ocorrência, quem atendeu eles foi a MGO, da rodovia, terceirizada da rodovia, que trouxe até Santa Casa. Nós fomos acionados para fazer um transporte desse paciente, e quando a gente chegou na Santa Casa, esse paciente ainda estava com um sangramento ativo na perna, e a gente, com nossos protocolos, com o nosso conhecimento, o uso do torniquete foi um primordial para salvar a vida dele. Cada história interessantíssima, Sim. né, rapaz? Sim, então... E você acredita que os acidentes no perímetro urbano são mais graves do que em autoestrada? Sim. Porque no perímetro de autoestrada, as pessoas têm seus controles de velocidade. Às vezes, alguns exageram, principalmente no sentido Caldas Novas, principalmente. Há um grande risco de acidentes e, infelizmente, um número grande de óbitos. Mas nas capitais, como Catalão, como Orizona, infelizmente as cidades têm mais o trânsito mais violento do que nas rodovias. Em cada 7 a 8 minutos tem uma pessoa no chão ou uma batida frontal de carro contra carro. E fora objeto fixo. Você trabalha naquele trecho ali de Orizona, são quantos quilômetros que vocês cuidam ali? Nós temos uma média, eu acho que, assim, Ricardo, falar sério, são 2 rodovias, a 330 e a 219, e mais os compactos dentro de Orizona, né, que a gente tem distâncias, né, que são as mini cidades, né, são como se fala, o Batã, fica a 35 km de Orizona. Nós temos um Taquaral, a gente tem algumas outras cidades assim que ficam, micro regiões que nós fazemos coisas. Tem um colega nosso, um plantão, uma praia aí, eu acho que ele andou quase 40 quilômetros para ir numa ocorrência.
A logística é muito interessante ali, Isso, né? é uma Ali logística. corta o Brasil, né? A gente fala sério para você, se você tiver num atendimento e fazer um atendimento múltiplo, às vezes você anda mais de 200 quilômetros num atendimento, às vezes, porque você vai para a ocorrência, volta para o paciente, vai para a rede do hospital às vezes regula para Goiânia e a gente tem que correr para Goiânia como paciente. Vamos falar um pouco de soluções também, né? A gente sabe que existem campanhas de direção defensiva, mas estas campanhas eu acredito que enfraqueceram, porque antigamente as escolas ensinavam trânsito para as crianças ainda bem jovens mesmo. Hoje são poucas escolas que fazem esse tipo de trabalho, quando faz esporádico. A PRF também tem essa campanha maravilhosa que eles fazem, que eu admiro muito, mas algo contínuo dentro das escolas não tem. E a gente sabe que a direção defensiva é muito importante. E a gente sabe também que muita gente não gosta de dar seta, muita gente, mesmo errado no trânsito, gosta de discutir, de bater boca, de vir às confusões. Você acredita que além dessa direção defensiva, aumentando esse estudo, esse ensinamento para as pessoas aprenderem a dirigir com cuidado, dirigir para si e para o próximo também, você, como profissional dessa área, você acredita que uma solução para isso tudo seria uma reeducação das pessoas no trânsito e também doendo no bolso com as multas? Ricardo, multa já está aí aplicada, né? Para você ver, uma faixa contínua hoje, se ultrapassar, você tem uma multa de quase R$ 3.000, né? Com a mudança do código hoje, né? E você pode perceber o seguinte, Ricardo, não adianta as multas. O que nós temos que focar mais agora é que nossas escolas coloquem a capacitação técnica de direção defensiva, de primeiros socorros, dentro das escolas, porque nossas crianças tendo as nossas noções, às vezes a gente vê em certas situações de outros países, criança de 4, 5 anos dá conta de fazer a chamada para 192, né? Vamos colocar um 192 como referência, aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que colocar as escolas. E as multas poderiam vir para auxiliar esse encontro, né? Porque eu acho que com a referência das multas, não sei se são como fazer uma arrecadação em termos de tamanho de volume, mas a gente tem que centralizar que a educação é o que salva a vida. Porque você pode ver uma autoestrada que é na Alemanha, os carros andam a 300 por hora. Você vê muito pouco acidentes nessas estradas. E quando você vê, você sabe que vai a óbito, mas a segurança lá tem seus limites. Mas tem também a informação que quem faz o erro paga alto preço. E é impressionante também, André, que os finais de semana, quando acontecem os maiores acidentes, quando eu chego na rádio para poder gravar as notícias de hora em hora que nós temos lá, é impressionante a quantidade de acidentes que os bombeiros me passam. Só em Catalão existe uma média de 12 acidentes com motos por dia na cidade. Seja um aborramento, seja a pessoa ter batido com o carro, com moto, mas sempre tem um envolvimento de motos. Os finais de semana, você acha que é porque tem uma movimentação maior, as pessoas às vezes fogem um pouco, né, da sobriedade e acaba exagerando na bebida, que também é crime dirigir bêbado? Qual que é o grande motivo da quantidade de acidentes no final de semana, André? Eu falo para você assim, Ricardo, o maior motivo é a imprudência. Porque não é a questão da cachaça, porque a pessoa já sabe, se beber e for pego no bafômetro, vai ficar preso, vai pagar a multa e seu veículo vai ser apreendido. A situação, muitas vezes, Ricardo, é porque as pessoas perdem o limite. E às vezes eles pensam que aquela fiscalização não vai estar ali naquele momento. E é onde que a gente concorda com as brites que são feitas pela questão do álcool, pelas questões da segurança no trânsito, pelas questões de unificar as três patentes, né, onde tem a Guarda Municipal hoje também fazem brites. Aqui em Catalão nós temos a SMT, que também faz seu trabalho, a PM, que faz seu trabalho com as brites itinerantes. Então, é uma maneira mais, mas o que eu falo para a sociedade é nos educarmos no trânsito, é nós colocarmos a visão que ir e vir, cada um de nós é passageiro de uma moto, de um carro, mas também somos pedestres. Então, às vezes, se a gente exagera para não fazer o errado,
a gente pode estar certo e o errado vinha a nós. Então a gente também pode ser vítima. É importante também essa união que existe entre as forças, né, que é a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, o SAMU, os bombeiros, a Polícia Militar, até mesmo a Polícia Civil também tem a sua contribuição com relação a esse trabalho em conjunto. É muito importante essa sinergia, né, estar todos ali trabalhando para o bem comum de todos, né, André? Sim, é tudo uma alça fechada, né, Ricardo? Porque com a alça fechada a gente tem a cinemática, né, que vai ser um serviço mais qualificado, uma presença maior das forças, e nós estamos lá, né? A gente fica dentro da nossa base, infelizmente a gente não quer que a sirene toque, nem um celular toque, mas quando toca a gente está com as mãos abertas para poder fazer aquilo que a sociedade precisa, salvar vidas. Você falou da sirene, eu lembrei. É interessante a gente mostrar para o cidadão, para quem está acompanhando a gente, né, a sua entrevista, nosso podcast, seu bate-papo, como é feito esse trabalho na íntegra mesmo. Como chega para vocês a ocorrência e a partir daquele momento que vocês vão entrar em ação, qual é o passo a passo até chegar na vítima? A gente tem a nossa central de regulação, aqui em Catalão é central de Caldas Novas, né, a base de Catalão, como eu falo nossa, mas é porque eu já fui SAMU de Catalão. A de Orizona nós somos a central de Aparecida de Goiânia. Em Orizona nós temos o nosso macaco preto, que é o nosso celular, que é o celular da viatura. Eles nos acionam pelo celular e passa toda a ocorrência, o nome da rua, o setor, o bairro, o número da casa e a vítima, as suas questões clínicas ou trauma. E nós temos o feedback, né, que é o médico regulador, que quando a gente chega na cena, a gente tem que passar todo o caso do paciente para o médico regulador, e o médico regulador faz a sua portabilidade da gente transportar essa vítima até o hospital de referência. Certo. E até onde o SAMU entra e até, por exemplo, o Corpo de Bombeiros entra na situação? Ricardo, a gente é plausível assim, não é que o Corpo de Bombeiro e o SAMU são dois órgãos de alças diferentes, não. Nós todos somos do APH. A diferença do Corpo de Bombeiro é que o Corpo de Bombeiro, a chamada dele é 193 e é direto, né? Já faz a ocorrência, já faz a regulação e já aciona ou a VTR ou a ASA, né? Que é aquelas viaturas, aquelas caminhonetes. E o SAMU, não, a gente é regulado. A vítima, sempre quando está em solo, quem faz a chamada ou é um terceiro ou é um parente. Então ele é regulado pelo time, passa pelo time e vai para o médico regulador. O médico regulador que libera a viatura do SAMU. E nas questões de alto impacto, que a gente fala que é tragédia de múltiplas vítimas, aí é uma alça fechada entre Corpo de Bombeiro e SAMU. Se o SAMU chegar primeiro e constatar que muitas pessoas, faz o contato com a base, com a central faz e aciona o Corpo de Bombeiro ou faz um contato direto, via WhatsApp, né? Que aqui em Catalão a gente funciona pelo sistema WhatsApp. Vocês detectam também se a pessoa veio a óbito, se ela ainda está viva? Se ela... Sim, a referência maior, nós, dos postos básicos de vida, quando a pessoa está em óbito, se tiver em como se fala, cadavérico, né? Já não tem a possibilidade de a gente fazer as referências, a gente aciona o médico regulador, o médico vai acionar a USA e a USA vai até o local para fazer o protocolo de óbito. Mas quando a gente ainda tem a chance de salvar aquela vida, a gente entra com as massagens cardíacas, com DEA, e aciona a USA e faz todo o protocolo para fazer essa pessoa chegar com plenitude de sua vida ser restabelecida dentro de um hospital. Já pegou situações assim de alguém muito ansioso, por exemplo, aconteceu um acidente, a pessoa não se machucou, mas quem estava com ela, um passageiro, uma pessoa próxima, acabou se machucando e essa pessoa fica ansiosa, fica ali perguntando para vocês, ali você tem que agir um pouco de calma também, porque você está atendendo a pessoa que está sendo socorrida, mas em contrapartida tem alguém que está acontecendo algo que nunca aconteceu com ela, ali, digamos, não atrapalhando, mas tentando ter informações e de uma certa forma incomodando o serviço que está sendo feito. Sim, a gente tem pessoas que infelizmente às vezes falam coisas que o SAMU não quer escutar, o Corpo de Bombeiro não quer escutar, mas a gente tem a presença física, né? E a gente vai para a vítima, então essas preocupações de segurança de cena,
a gente às vezes tem que acionar a PM para fazer essa segurança para a gente, porque infelizmente a gente tem o histórico também de atender vítimas psiquiátricas, né? E essas vítimas psiquiátricas, muitas vezes, há necessidade de estar acompanhado de uma viatura da Polícia Militar. Na época da pandemia, né, no finalzinho de 2019 até o final de 2022, foi também um período de muito trabalho para vocês, ou devido às pessoas estarem mais em casa, mais tranquilas, vocês ficaram 2 anos mais tranquilos? Ricardo, eu vou falar sério para você, eu peguei que a gente tem o pré-hospitalar e o intra-hospitalar, certo? Eu estava na UPA na época da pandemia aqui em Catalão. A gente pegou todo o início das cenas e toda a situação que o SAMU de Catalão fez, porque fez grandes trabalhos, transportou muitos colegas, amigos para hospitais fora. O SAMU de Catalão não parou, a UPA não parou. Nós fizemos um protocolo aqui sensacional com o nosso querido Velomar e também o secretário. Às vezes a gente fala assim, o que o secretário de Velomar, o que fez e o Adib fez por Catalão na época da pandemia, eu acho que foi histórico, porque eu estava na UPA, eu sei o que a gente passou na UPA com todos os pacientes com Covid dentro de Catalão. E o SAMU de Catalão também foi exemplo, porque os meninos não paravam. Nós tivemos muitos colegas que infelizmente teve contato com Covid também. Então, assim, a gente teve as sequelas, teve as necessidades de parar, mas graças a Deus, nossas mãos não parou para salvar a vida, não. Porque eu fico pensando em vocês também. Na época eu comecei a pensar em muitas coisas, porque pensava, gente, esse negócio de ir para casa é para quem pode, para quem não pode, para quem precisa viajar, para quem precisa ir de uma cidade para outra. Por mais que tenha paralisado, as pessoas movimentam, e essa movimentação, às vezes, é quase que uma obrigação, ou é uma obrigação para a pessoa. Eu fico imaginando vocês chegando no atendimento, toda aquela situação de Covid, que você não pode encostar na pessoa, mas é necessário encostar, você não sabe quem você vai estar atendendo, se aquela pessoa ali está com a Covid ou não, se ela pode transmitir ou não, né? É um risco que vocês correram muito grande e por isso tornam vocês mais heróis ainda. Eu não falo herói, Ricardo, porque a palavra herói é tão assim multiplicadora, né, de falar que a gente estava lá no alto, mas não, nós estávamos com os nossos pés no chão, graças a Deus, com a destreza de atender bem e de fazer um bom trabalho para salvar aquela vida. Nós, infelizmente, tivemos muitos óbitos, perdemos amigos, perdemos parentes, e nós temos também uma necessidade muito grande de ter a união, né? A saúde se unificou, né? Nós batemos cabeça, a medicina brasileira e mundial bateu cabeça muito grande, mas graças a Deus bateu cabeça para eficiência, porque o que teve de gente que teve Covid, e graças a Deus hoje está aí com a sua família, abraçando sua família. Eu fico muito triste até com perdas essenciais de muitos colegas de grande renome em Catalão, mas a gente tem que ter a destreza de fazer o quê? Abraçar as mães, abraçar os pais, abraçar os filhos que ficaram órfãos e agradecer. Nós tivemos, graças a Deus, a eficiência para atender bem a sociedade catalã e também a sociedade do Brasil, né? Porque não foi só aqui, né? Foi o mundo, foi em todos os lugares. Eu acho que o exemplo mais assim que a gente pensa é como foi em Manaus, né? Então a gente não pode nem pensar o que aconteceu lá, mas a gente aqui em Catalão fizemos uma proeficiência muito grande. Deixando a Covid de lado, falando um pouco da vontade de trabalhar, a gente sabe que tem algumas profissões que a gente faz por prazer, tem outras profissões que nem tanto, mas você se sente feliz no que você faz hoje? Ricardo, eu falo para você que sim. Eu agradeço muito tudo que foi aprendido, agradeço os colegas da UPA, que foi uma escola para mim dentro do processo de urgência e emergência também, que na rede privada eu tive exemplos de muito trabalho, graças a Deus, mas a minha referência pelo amor ao SUS e pelo amor a salvar vidas vem do Hugo, Hospital de Urgência de Goiânia. Trabalhei durante quase 19 anos lá, 23 anos no estado de Goiás. E dentro do SAMU de Goiânia, dentro do SAMU de Catalão, a UPA de Catalão, grandes colegas, grandes amigos que eu fiz ali, uma família. Acho que a gente deixa um exemplo de família, Ricardo, porque amar o SUS, amar salvar vidas,
não é nem o dinheiro que paga, velho, é a vida que a gente faz com muita felicidade. Hoje, graças a Deus, eu estou em Orizona, faço com toda a felicidade possível pelo trabalho que a gente faz para o próximo. E como é que é a rotina do André? Como é que são os seus horários? Você tem horário de diversão, de descanso, de trabalho? Como é o seu horário? Cara, eu sou multi, porque as pessoas falam assim, você não se diverte. Eu falo, cara, a minha diversão, velho, é ficar em casa, ler um livro, estudar e praticar o exercício da urgência e emergência, né? Porque a gente toda vez está procurando algo diferente para fazer, né? Estou aí há poucos meses agora de um outro treinamento bastante exaustivo, graças a Deus, buscando mais uma referência. Hoje eu sou referência da Lei Lucas, né? Busquei uma parceira de Goiânia para fazer essa multiplicação, que é a Thaís Giraldi. A gente fez uma parceria muito grande, fizemos um treinamento aqui em Catalão com a Lei Lucas. Nós capacitamos 75 profissionais de educação do colégio aqui em Catalão, pode falar o nome? Sim, claro. Gabarito. Claro. Nós fizemos essa multiplicação dentro do Gabarito, a Lei Lucas. É uma lei que responsabiliza todos os colégios municipais e privados, e também áreas de playground, e também as nossas creches, com a capacitação de primeiros socorros. Todos os profissionais dentro da Lei Lucas tem que ter pelo menos 10% do ambiente com a capacitação de primeiros socorros. Você já tem uma certa experiência na área, muito considerável. Que mensagem você deixa para quem está começando agora, não só no SAMU, mas nessa área de atendimento às pessoas? Eu falo para quem quer ser profissional de urgência e emergência, SAMU ou trabalhar num hospital, se capacite, estude bem, faz todo o processo, não fique com a ansiedade de não aprender, vai aprender. O que é referência para a gente é nossos treinamentos fora, é com conhecimento, Ricardo. Sem o conhecimento técnico, às vezes a gente fica a ver navio, porque se você vai numa vítima e não tem aquele conhecimento de atender aquela vítima, você vai perder uma noção e perder preciosos tempos para salvar essa vida. Então, a melhor maneira de fazer, Ricardo, é estudar, é capacitar, é se tornar dentro da esfera SAMU, técnico de enfermagem, enfermeiro, aqueles que querem ser condutor de veículos de emergência, fazer a capacitação do curso de 50 horas pelas escolas que estão oferecidos aí, e também o curso de primeiros socorros e o APH, porque sem essas capacitações você não entra dentro da esfera de urgência e emergência, dentro de nenhuma unidade, porque você, para trabalhar na rodovia, você tem que ter o primeiros socorros e urgência e emergência, o APH tático, o APH em todos os sentidos. E também nós, técnicos de enfermagem, temos que nos capacitar bastante, porque a vida não espera. A gente tem que ficar sempre no ponto positivo para ter uma vida salva. André, a gente sabe que com o crescimento das cidades, mesmo com as duplicações, ainda tem muita coisa a ser feita, né? Principalmente as estradas menores, que não serão duplicadas, algumas sim, outras não. Existe uma grande expectativa da GO 303 ser duplicada e a obra vai começar. Foi uma grande conquista para o estado de Goiás, para todos nós que precisamos dessas estradas. Você acredita com o crescimento da cidade, o aumento das pessoas, a necessidade de mais profissionais trabalhando nas estradas, ela é eminente? Ricardo, sim, acho que é plausível. Eu fico muito feliz dessa estrada se começar essa obra. Eu não falo porque eu pego ela praticamente todo mês, eu ando 1.000 quilômetros, né, que eu faço Catalão, Orizona, Catalão, então eu ando nela praticamente 100%, e ela tem um respaldo muito grande para o crescimento da região, para o crescimento de Catalão, para o crescimento do entorno de Catalão. É uma grande obra que está vindo. Se Deus quiser, com a compreensão da duplicação, acho que nós temos que nos capacitar mais, e graças a Deus, com essas grandes obras que está tendo em Catalão, com o novo hospital, com as unidades de suporte básico que está tendo aqui, que é o pronto atendimento, e a UPA, eu acho que a gente vai ter que precisar de muitos profissionais capacitados para adentrar dentro dessa rede, que é uma rede de amor, porque é salvando vida que a gente cresce. Tá certo. Chegando no finalzinho do nosso podcast, já foi quase 40 minutos de bate-papo. Quando o assunto é bom, passa rápido, né, André? Isso. Eu queria que você deixasse pra gente
uma mensagem também para as pessoas que você já atendeu, as pessoas que aquela pessoa que você atendeu de uma maneira bem crítica e quando você encontra novamente, você percebe que ela está bem, que ela está tranquila, dá uma grande felicidade. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, as pessoas que foram atendidas não só pelo André, mas pelo SAMU de uma maneira geral. Ricardo, falar de paciente, de vítima, eu acho que a gente tem que falar de vida, né? Acho que cada cidadão que a gente atendeu dentro de Catalão, dentro de Goiânia, dentro de Orizona, os colegas que estão fazendo o serviço hoje, os colegas que vão fazer o serviço amanhã e os colegas que fizeram ontem, nós fazemos para agregar aquele que precisa das nossas mãos. Eu quero agradecer sempre a nossa bandeira de estar dentro. E assim, por incrível que pareça, ontem nós perdemos 2 colegas, né, 2 profissionais do Paraná, né, que é acidente do Corpo de Bombeiro, acho que foi no Paraná, não sei se foi Santa Catarina, que a viatura do Corpo de Bombeiro capotou. Quero desejar meus pesares à família, ao grupamento do Corpo de Bombeiro de todo o país, que quando perde um irmão assim, a gente também se sente solidário, porque é uma mão que está ali capacitada para salvar vidas, né? E a gente vai para um atendimento desse, é um colega que está ali precisando das nossas mãos. Quero dar todo o meu pesar e o sentimento. Jesus Cristo abençoe a toda a corporação. E quero que Deus abençoe a toda a sociedade catalã, a toda a sociedade de Orizona, de Goiânia, do estado de Goiás e do Brasil. E se precisar do SAMU, diz que 192, nós estamos aí de 100% quase dentro do Brasil, praticamente 100% em todo o território nacional. O SAMU é uma referência federal, é o SUS, é uma referência de homens preparados para salvar vidas. E quem quer vir para o SAMU, venha capacitado, estude, pratique os exercícios que muitos cursos fazem e seja referência, como muitos colegas nossos são referência. E para os pacientes que a gente atendeu, que Deus abençoe vocês, que a saúde de vocês seja sempre plenitude máxima, que Nossa Senhora Aparecida proteja todos os nossos sentimentos e que nós fazemos o nosso amor de salvar vidas. O nosso podcast, o Vai Que Pode, quando foi criado pelo Bruno Campos, ele me convidou para participar com ele, eu entrando com a parte jornalística também, depois veio nosso amigo Juan e toda uma equipe por trás desse trabalho. O nosso pensamento foi esse: trazer pessoas da sociedade que representam a sociedade e que tem muito a dizer. O nosso pensamento é o quê? É trazer aquela pessoa que realmente vive uma situação em que ela precisa ter quase que o impossível. E você é uma pessoa assim. Por isso que nós convidamos você, convidamos várias pessoas já estamos chegando quase a 30 episódios e cada episódio ela é mais especial que o outro. Já trouxemos médicos, advogados, políticos, cinegrafista, pessoas de escolas, educadores, e falar de saúde parece que é mais forte, é mais especial. A gente fica muito feliz em saber que existem heróis prontos para poder cuidar, porque infelizmente quando a estrada não é duplicada, quando você não tem a segurança, que também existe o perigo, mas quando a estrada é mais perigosa, eu consigo analisar assim que é como se você tivesse com um revólver com uma bala só apontado para a cabeça. Porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. E essa tragédia, ela pode ser amenizada por heróis, por anjos, que são vocês, que salvam muitas vidas todos os dias. E isso precisa ser mostrado, isso precisa ser reconhecido. Eu nem vou entrar em questão de salário, questão de horário. Eu quero entrar na questão de reconhecimento. Vocês serem reconhecidos pelo caráter que vocês têm de saber que estão indo salvar uma vida. Não é um trabalho comum, não é um trabalho qualquer. Você não que os outros trabalhos não tenham valor, mas quando vocês saem, que você disse que a sirene toca, vocês não estão indo repor mercadorias no supermercado, você não está indo dar aula numa academia, você está indo salvar vidas de uma forma diretamente. Por isso que eu admiro tanto o trabalho de vocês e que todos sejam iguais e que os pensamentos sejam de salvar as pessoas. Vamos deixar o ego de lado, o pensamento de que eu sou melhor do que o outro, eu sei mais do que o outro, isso não existe. Principalmente na profissão de vocês. O que existe nesta profissão é bravura, é a maneira que vocês têm de representar Deus neste mundo, salvando as pessoas.
Salvando as pessoas. Quantas pessoas foram salvas por vocês? É um número incalculável. Eu acho que se você for fazer um levantamento hoje, você não consegue ter nenhuma média de a quantidade de pessoas que são salvas todos os dias por esses grandes heróis que são vocês. Não só o SAMU, mas os bombeiros também. A gente sabe que a própria PRF faz gestão, a PRF faz gestão também em cima disso, a própria Polícia Militar. Quantos policiais já não levaram mães para darem à luz, já não salvaram pessoas nas rodovias também, e às vezes não dá tempo nem de chegar ao SAMU, os caras dizem, não, vamos dar um jeito aqui, não se mova, fica quietinho e tal. Então isso é muito rico, isso é maravilhoso, são valores inestimáveis e eu tenho certeza que você traz isso para sua vida particular. Ricardo, a gente sempre tem que adentrar, velho, porque a gente não traz nem a questão de você falar assim, a gente vai estar ali brincando, não. A gente está ali para salvar vidas, a gente tem que estar o descanso merecido e ter a presença, porque se você não tiver a presença, não é porque a gente está numa farda do SAMU ou do Corpo de Bombeiro, a gente não está fantasiado, a gente simplesmente está ali representando a unificação de estar sempre com o nosso SAMU, com o Corpo de Bombeiro do lado, com os amigos da PM, com os amigos da PRF, o amigo do Guarda Municipal. E as forças também da SMT também salvam vidas. Demais. Eles também são profissionais também que salvam a vida, porque eles fazem a orientação de trânsito, eles que fazem a sinalização dos trânsitos na cidade. Então, sem eles, a estrada, como que ficaria sem sinalização? Não teria. O que a gente quer orientar muitas vezes, assim, os motoristas hoje, que eu acho uma informação a mais, quando você vê uma ambulância do SAMU, eu gostaria muito que os condutores não jogassem para o acostamento, esperassem essa viatura chegar próxima e quando tiver o espaço ela ultrapassar. Por quê, Ricardo? Eu acho muito arriscado um condutor de um veículo que está à frente de uma viatura do SAMU jogar para o estacionamento. E se sai um animal ali? E se ele bate numa pedra que às vezes fica que os caminhoneiros colocam ali para posicionar o caminhão, quando o caminhão quebra na rodovia, essa pedra não é retirada? Vai causar um acidente maior e essa viatura também vai se acidentar. Então, eu quero que o motorista se centralize o seu veículo na mesma posição, dê a seta para ultrapassagem, mas não saia, não vai para o acostamento, porque é um risco muito grande. A gente já passou um susto entre Orizona e Silvânia. Infelizmente, um rapaz jogou e a lama quase jogou ele para fora da pista. Então a gente tem que ter uma destreza de respeitar o trânsito com eficiência. Então você diminui a velocidade que a viatura vai ultrapassar você e você vai seguir a viagem tranquilo. Muito bem, André. Agradecer você mais uma vez. Foi um ótimo bate-papo. Eu fico muito feliz pelas informações. Tenho certeza que será de grande audiência também. Eu só tenho a agradecer a você em todos os sentidos, não só pela entrevista hoje, pelo nosso bate-papo, mas agradecer também que a nossa população tem pessoas que estão prontas para cuidar deles e uma dessas é você. E a gente bateu um ótimo papo. Muito obrigado, André. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos os cidadãos de Catalão, de Orizona e também do entorno. E quero agradecer a todos os colegas de Orizona que nos fazem nosso trabalho com eficiência, proeficiência, nossos coordenadores, nosso secretário de saúde, nosso prefeito de Orizona e também a cidade de Catalão, onde eu moro. Porque aqui foi uma base e hoje essa base é a minha residência. Eu estou aqui há 9 anos, graças a Deus, e com toda a eficiência, prestando um serviço mesmo voluntário para salvar vidas. Um grande abraço a todos, uma ótima noite e que Deus abençoe uma terça-feira de muita harmonia para todos e uma noite bem abençoada. Muito obrigado, André, pela participação conosco aqui do nosso Vai Que Pode, encerrando então o nosso bate-papo especial com o André do SAMU, ele que é bombeiro também civil. E na próxima quinta-feira a gente vai voltar com mais entrevistas, batendo um papo aí com pessoas da sociedade, pessoas conhecidas, pessoas que têm muito a falar e também pessoas desconhecidas, porque aqui vai que pode, e pode mesmo. Nosso podcast está pronto para isso, para ajudar, para atender e para ouvir e ver as pessoas que realmente precisam e necessitam, né, de mostrar o seu trabalho, a sua vida particular, quem são elas, o que fazem e o que representam não só para a sociedade, mas também para as próprias famílias. Um abraço a todos e até a próxima.